Salve galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma coisa um pouquinho diferente aqui no nosso canal, hein? São curiosidades e bizarrices de escritores brasileiros e internacionais. É um jeito diferente de entrar nesse universo da literatura, então vem comigo porque literatura é com Alencar. Você multaria o seu próprio pai? Pois é, o Graciliano Ramos multou. Calma que eu vou explicar. Antes dele ser esse escritor famoso aí de Vidas Secas, São Bernardo, Angústia, ele foi político. Ele chegou a ser prefeito de Palmeiras dos Índios, que fica no Agreste de Alagoas. Aliás, ele era um escritor alagoano. E ele foi prefeito, galera, de 1928 a 1930. Trabalhando como prefeito, tinha uma coisa que irritava muito ele na cidade. Era a circulação excessiva de animais. Vaca, cabra, porco, cavalo, e ele resolveu então pegar no pé dos donos que deixavam os animais circulando por Palmeiras dos Índios. Começou a multar as pessoas que deixavam os animais, até que um belo dia um funcionário da prefeitura chegou meio sem graça, meio sem jeito, não sabia como falar o que estava acontecendo na cidade. É que o pai do Graciliano Ramos não estava respeitando a lei. E aí, o que o prefeito disse? Lavre a multa, prefeito não tem pai. Não quis nem saber. Só que a carreira, galera, de político durou pouquinho. Na verdade, o barato dele era a literatura e durante os anos 30 ele vai se consagrar aí como um dos melhores romancistas que o Brasil já teve, na verdade. Vamos para mais uma curiosidade e é sobre um autor que eu gosto muito. Aliás, todos que eu comentar aqui eu tenho um apreço especial, tá, gente? E esse agora é Franz Kafka. Esse escritor da Tchecoslováquia, que viveu entre 1883 e 1924, ou seja, ele morreu cedo, com apenas 40 anos. E olha só, morreu tuberculoso, desnutrido, sem ter o devido reconhecimento. E hoje em dia ele é reconhecido graças a um amigo dele que não cumpriu um pedido que o Franz Kafka fez um pouco antes de morrer. Ele pediu para o melhor amigo dele, o Max Brod, que queimasse tudo o que ele tinha escrito. Já pensaram uma coisa dessa? Pois é. E aí ele faleceu e o Max não cumpriu. Inclusive foi publicando as obras do autor póstumamente, ajudando a divulgar a literatura do Franz Kafka. Graças a isso a gente pode refletir com obras como A Metamorfose, O Processo, que mostram aí indivíduos bastante maltratados por uma sociedade materialista, pouco preocupada, na verdade, com os sentimentos do indivíduo. E ele deixou uma marca, né, na literatura ocidental, porque afinal de contas, A Metamorfose, por exemplo, fala de um cara que acordou e descobriu que virou um grande inseto, uma coisa meio absurda. Tudo que envolve aí absurdo na literatura, muitas vezes acaba sendo associado ao Kafka. Ele meio que ditou aí uma tendência, né, na arte, na literatura mundial. Voltando para o Brasil, agora é hora de falar de Guimarães Rosa. Na verdade, a gente volta para o Brasil mais ou menos, né? Porque a história desse escritor, galera, tem a ver com a Europa, tem a ver com a Alemanha e podemos até conectar aí com Franz Kafka, porque, aliás, o autor tcheco gostava de escrever em alemão. Qual é a obra mais marcante, mais famosa do Guimarães Rosa, galera? É O Grande Sertão Veredas, esse romance de 1956. Se você abrir o romance lá no comecinho e dar uma olhada na dedicatória, você vai descobrir a seguinte frase: a Araci, minha mulher, Ara, pertence a este livro. É um início bastante poético, né? Bastante reflexivo. O livro, na verdade, é assim também. E quem é essa Araci? A esposa do autor, Araci Moebius de Carvalho Guimarães Rosa. Essa mulher, na verdade, era uma brasileira, mas que resolveu ir embora para a Alemanha. Ela acaba separando do marido e com uma filha, ela não fica no Brasil. Sofria muito preconceito, né, como muitas mulheres que eram separadas naquele tempo, né, a sociedade era excludente. E ela foi morar na cidade de Hamburgo, na Alemanha. E lá ela trabalhava no consulado. Olha só, hein? Consulado brasileiro lá na Alemanha. Ela trabalhou de 1936 a 42. Foi lá que ela conheceu Guimarães Rosa porque o nosso escritor foi um diplomata brasileiro. E ele foi trabalhar exatamente lá no consulado, ele era vice-cônsul
Na verdade, lá em Hamburgo, os dois se conheceram e acabaram se casando. E o que a Aracy fez de interessante e de curioso? Olha só, ela pegou aí a época do Vargas, né? Tudo bem que ela estava fora, mas enfim, ela pega aí a Era Vargas, pega a Segunda Guerra Mundial e durante a Era Vargas a gente tem uma restrição de entrada de judeus no Brasil. A gente sabe que o governo Vargas flertou aí com o nazismo a princípio. Depois, a partir de 1942, ele vai romper. Só que a Aracy, olha só o que ela fez. Ela não parou de emitir vistos a judeus para entrarem no Brasil. Ela deixou os judeus entrar. Ela não barrava, ela não restringia como queria, na verdade, o governo brasileiro. Ela ajudava os judeus a escaparem das perseguições do Hitler e, ao mesmo tempo, ela se colocava em risco, né? Fazendo uma coisa dessa. Essa história maravilhosa, galera, da mulher do Guimarães Rosa, da Aracy, acabou virando um livro de 2011. O título é Justa, Aracy de Carvalho e o Resgate de Judeus, trocando a Alemanha nazista pelo Brasil. É da Mônica Spoon e esse livro já inspirou até uma série, O Anjo de Hamburgo. Essa série, na verdade, é uma parceria aí entre uma emissora dos Estados Unidos e uma brasileira. É uma série que ela já está aí em produção, na verdade a produção acabou sendo interrompida por causa da pandemia, mas a intenção é lançar em breve. Galera, um dos maiores poetas da língua portuguesa ever é Fernando Pessoa. E vocês sabem que ele morreu pobre e desconhecido, né? Vamos entender aí a história desse cara. O autor da frase "Tudo vale a pena quando a alma não é pequena" publicou em vida só um livro em português, hein? Chama Mensagem, de 1934. Nossa, ele ficou tão famoso então escrevendo só um livro? Aí é que tá, minha gente. O que ele fazia? Ele escrevia e guardava num baú. Depois que ele morreu, foram encontradas aí mais ou menos umas 30 mil folhas. Tinha poesia, tinha prosa. Aliás, vocês sabem, né? A diferença entre poesia e prosa? Se não, dá uma olhadinha depois aqui no nosso canal. Então, esse material que ficou para a posteridade foi aos poucos vindo a público. Na verdade, a partir de 1940, ele morreu em 35, e aí, minha gente, o mundo ficou assombrado, porque aos poucos as pessoas foram descobrindo o que ele fez. E ele fez os heterônimos. O que são os heterônimos? São personagens que ele criou. Ele criou, galera, outros escritores que têm uma biografia, que tem uma descrição física e mais. Tem um estilo próprio de escrever. Entre os heterônimos mais famosos estão Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Incrível, né? Na verdade, o nome dele era para ser Fernando Pessoas. A próxima história é um pouco mais violenta, fisicamente falando, hein? E é de um escritor norte-americano que ganhou o prêmio Nobel, chamado Ernest Hemingway. Ele é autor de um dos livros que mais marcaram a minha graduação, chamado O Velho e o Mar. Não sei se vocês conhecem. Na verdade, eu tive aí literatura brasileira, portuguesa, americana, inglesa, porque eu fiz a licenciatura dupla, né, português e inglês. Depois eu fui ler outras coisas dele e tal. Um escritor sem dúvida incrível. Mas assim, ó, o que é curioso sobre a vida dele, galera? A participação dele em guerras. Ele foi, com certeza, um escritor de guerra. Ó, durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, ele foi motorista de ambulância e, um belo dia, ele estava carregando um soldado italiano nas costas, quando ele foi atingido por um morteiro, um lançador de granadas, e também foi metralhado nas pernas e na bolsa escrotal. Galera, foram 237 ferimentos, você acredita? Sem contar que, como correspondente de guerra, em 1937 ele cobriu aí a Guerra Civil Espanhola e em 1944 ele acompanhou o famoso Dia D, que foi quando as forças aliadas desembarcaram lá no norte da França. Logicamente que essas experiências aí de guerra estão nas obras dele. Você já deve ter ouvido falar de um livro chamado Por Quem os Sinos Dobram, de 1941. Ele foi feito a partir das experiências da Guerra Civil Espanhola. Hora de falar de mais uma mulher. Quem é conhecida como a rainha do crime e que já vendeu muitos milhões de livros pelo mundo afora? É ela, a inglesa Agatha Christie, que começou com o misterioso caso de Styles e não parou nunca mais. Ela foi uma escritora muito produtiva, na verdade. Ela já conduziu muitos leitores pelas histórias de mistério.
ela prende, né, o leitor até no final, para aí a gente ter uma grande descoberta. Mas sabem que na vida dela também já rolou um mistério? Pois é, isso aconteceu em 1926. É que a polícia encontrou um carro abandonado na beira de um lago e esse carro, descobriram, na verdade era do marido da Agatha Christie. Ela estava dirigindo o carro, abandonou e simplesmente desapareceu. E aí, galera, muita gente começou a desconfiar do próprio marido dela, até porque a relação deles não estava bem, foi descoberto um adultério dele, inclusive. A imprensa inglesa ficou enlouquecida, tava todo mundo falando do desaparecimento da Agatha Christie, até porque nessa época ela já era uma escritora bastante famosa. A família estava preocupada, ela tinha uma filha na época de 7 anos. Até que 10 dias depois ela foi encontrada num hotel de luxo na cidade de Harrogate e ela tinha dado a entrada como Teresa Neal. Esse, na verdade, é o sobrenome da amante do marido dela. Ela estava bem, só que estava um pouco confusa. Na época aí que viveu a Agatha Christie, viveu também uma grande escritora no Brasil chamada Júlia Lopes de Almeida. Galera, ela fez muito sucesso na segunda metade do século XIX, inclusive ela vivia de literatura, o que nunca foi, na verdade, muito fácil aqui no Brasil. Só que durante o século XX ela foi meio deixada de lado, foi meio que caindo em esquecimento. E na verdade essa questão aí do esquecimento, da segregação, pode ter começado ainda no final do século XIX, por causa de uma história muito curiosa e muito triste, na verdade, para Júlia e para a literatura brasileira de uma forma geral. Tem a ver com a ABL, a Academia Brasileira de Letras. A Júlia participou das reuniões para decidir como é que a academia ia ser feita. Na verdade, foi escolhido aí o formato francês, com 40 imortais, e aí a Júlia, juntamente com Machado de Assis e outras figuras, criaram a nossa ABL. A fundação foi em 1896. Só que, quando ela foi criada, decidiu-se que mulheres não iam entrar. Então, a Júlia ficou de lado. E no lugar dela, colocaram, na verdade, o marido dela. É o Filinto de Almeida, que foi chamado de acadêmico consorte. Consorte é cônjuge. É bom lembrar que a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras foi Raquel de Queiroz e o ano é 1977. Demorou, né? 3, 2, 1, 0 and lift off. E a última história não é só curiosa, mas também bizarra e sangrenta, galera. E tem a ver com um grande escritor da literatura brasileira, tá em tudo quanto é livro, apostila, mas antes de falar, já sabe, né? Se os vídeos aqui do canal estão te ajudando, então se inscreva se não é inscrito ainda, ativa sininho, faz comentário, vamos espalhando a literatura, tá dando certo. E o nosso último nome é Euclides da Cunha, autor do livro Os Sertões, que dá início ao pré-modernismo no Brasil. E a vida dele foi marcada por tragédias pessoais. Ele foi casado com a Ana, ou a Dona Saninha. Dados biográficos do Euclides da Cunha dizem que a Saninha acabou fazendo uma viagem para São Paulo e lá conheceu um tal de Dilermando, que era um militar e se apaixonou por ele. E era recíproco. Aí olha só, em 1909, ele chega em casa, não encontra a esposa, coloca uma roupa velha, pega uma arma e segue para a casa do Dilermando. Ele morava na Estrada Real de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E diz que quando ele chegou lá, ele falou o seguinte: eu vim para matar ou morrer. Ele encontra o Dilermando, atira 2 vezes, o irmão do Dilermando, Dinorá, tenta ajudar, é atingido também, só que assim, nenhum dos dois morre. E o Dilermando, mesmo ferido, consegue atirar no Euclides da Cunha e só o Euclides da Cunha vem a falecer. E olha só que loucura, hein? Em 1916, o Dilermando acaba duelando com o filho do Euclides, Euclides da Cunha Filho, e mata o rapaz também. Na verdade, o Euclides não chegou a viver o suficiente para ver toda a projeção do livro Os Sertões, que é um clássico brasileiro e internacional, já traduzido aí para muitos idiomas. Espero que vocês tenham gostado e se vocês souberem alguma curiosidade de algum escritor brasileiro, internacional, alguma bizarrice, coloca aí nos comentários pra gente e até a próxima.